Bom, continuando, turma, este vídeo é um pouco mais curto, nós falaremos sobre a concentração. Inicialmente a concentração comum, ok? Depois falaremos da concentração molar. Na concentração comum temos que levar em consideração que a fórmula, a lei que rege é a concentração é igual a massa do soluto vezes o volume da solução, certo? Como vamos aplicar isso daí? Lembrando das unidades. Nós aprendemos que a massa tem que estar em gramas e o volume em litros. Se estiver um resultado e pede na unidade SI, gramas por litro. Se o resultado tiver unidade, aí você vai respeitar a unidade. Pode ser gramas por ml, gramas por mililitro, entendeu? Nesse caso, o padrão é gramas por litro. Como vamos aplicar uma coisa para este tipo de lei, certo? Então, vou ler aqui uma questão e vamos resolver utilizando esta lei. Fala assim, se dissolvermos 20 gramas de sal, então vamos anotar, vamos dissolver 20 gramas de um sal, certo? De cozinha, então sal de cozinha, o sal que tem em sua maioridade é o NaCl, em 500 ml de solução. Então, ele já está dando outra informação. Eu estou dissolvendo em 500 ml de solução, certo? Então, solução aquosa, muito importante. E já falamos o que é uma solução aquosa nas aulas anteriores, certo? Qual a concentração do sal nesta solução? Muito simples. Então, arrumei aqui, ficou ó, a informação, massa 20 gramas, volume 500 ml, certo? Nossa fórmula é o quê? Concentração é igual a massa sobre volume da solução. Bom, isso aqui, ele está numa unidade que temos que transformar. Transformar para litro, certo? Então, isso aqui em litro vai ficar como? Vai ficar 0,5 litros. É só lembrar, 1 litro tem 1000 ml, a metade de 1 litro é 500 ml, metade, né? 0,5, certo? E aí, agora eu tenho nas unidades do SI. Agora eu vou substituir aqui. Então, concentração é igual a massa, que é 20 gramas, sobre o volume, que é 0,5 litros. A concentração seria igual a 20 dividido por 0,5. Ó, se vocês verem na tabuada, é só andar com a vírgula para cá, fica 5, 20 dividido por 5, 4. Como você andou embaixo, você anda em cima, então vai ficar o quê? 40 gramas por litro. Não esquecer da unidade. E esse aqui é o nosso resultado. Bom, turma, vamos à parte importante, então, o que chamamos de concentração molar ou molaridade. Essa aula também já tivemos, já vimos o que é concentração na concentração comum, a única diferença é que é molar, que envolve o termo mol, que como vimos é uma quantidade de matéria, certo? Então, são quantidade de partículas, de moléculas, ou de átomos ou de íons, só que representa uma certa quantidade que vocês já sabem o valor também. Bom, vamos aplicar esse termo aqui, esta lei, para um problema. O problema diz o seguinte: qual a concentração molar de uma solução com volume de 250 ml? Então, você já anota essa informação. Volume de 250 ml. E com 26 gramas, ó, 26,8 gramas, aqui ele fala cloreto de cálcio. Então, sabemos que o cloreto de cálcio é o CaCl2, certo? Dissolvidos. Então, temos a massa e temos o volume, certo? Então, o que temos que fazer primeiramente? Vamos anotar aqui o que eu preciso para achar a massa molar. Só lembrando que a massa molar, a concentração molar ou molaridade, ela é representada por essa lei. Molaridade é igual a número de mols sobre o volume.
E o número de mols é igual a massa sobre a massa molar, certo? Então, descobrindo o N, que é a quantidade de mols, nós substituímos aqui e descobrimos a molaridade. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que descobrir a quantidade de mols que eu tenho nesse problema. Tentem visualizar, eu tenho 250 ml da solução, certo? É um volume. E eu pesei, eu usei a balança para pesar esta quantidade, né? 26,8 gramas. Só que eu não sei quantos mols, qual a quantidade de partículas deste sólido que eu tenho lá nesses 26,8 gramas. Então, para isso, nós vamos converter, não, na verdade, vamos converter esta massa para saber a quantidade de mols que eu tenho nessa massa. Para isso, eu vou precisar do que, ó? Massa molar. Então, eu vou recorrer onde? Ouviu falar em massa molar, você recorre sempre na tabela periódica. Então, olhando na tabela periódica, nós vemos que o cálcio, ele tem 40,1. Isso varia de tabela para tabela, certo? Mas os valores são sempre próximos. E o cloro tem 35,5 gramas por mol, ok? Temos a fórmula aqui, ó, tá vendo? Isso que é importante também. Então, o cálcio eu tenho quantos cálcios? Eu apenas tenho um cálcio, então eu tenho 40,1. Eu vou somar com quem? Já vimos como calculamos a massa molar. Eu vou somar com o cloro. E eu tenho quantos cloros? Eu tenho 2, que vai multiplicar a massa molar do cloro, certo? Resolvendo esta conta aqui, para eu achar a minha massa molar, eu vou ter que valor? 111,1 gramas por mol. Bom, continuando, ó, arrumei os valores aqui, deixei as fórmulas aqui. Este é o último valor que eu achei, né? Vou até mudar de cor para vocês visualizarem melhor, que a gente já vai terminar já. Bom, agora eu vou achar a quantidade de mols. A quantidade de mols é a massa sobre a massa molar. Então, a massa é quanto? A minha massa tá lá no exercício, é só consultar. Ou você volta um pouco o vídeo e você olha que é 26,8 gramas. Dividido por quem? Pela massa molar, que é essa aqui que eu achei. Então, 111,1 gramas por mol. Olha aqui a análise dimensional aparecendo. Você corta, né, grama com grama, sobra a quantidade de mol. Então, essa conta aqui vai ficar 0,241 mol. Achei a quantidade de mols, certo? Agora eu vou substituir na molaridade. Então, a molaridade é igual a 0,241 mol dividido pelo volume. Quem é o volume? Volume, ó, tá aqui, 250 ml, certo? Posso colocar 250 ml aqui? Não. ml tem que converter para litro, certo? Ó, 250 ml é 1/4 do litro, que é a mesma coisa que 0,25 litros, certo? Bom, essa conta aqui, como resultado, vamos ter 0,964 mol por litro, certo? Este é o resultado final.